Oi, gente, tudo bem? Hoje que eu tava lendo na live do Instagram, mas eu vou. E aqui também, acho que tá gravado na rádio, aqui na playlist da rádio. E que é o texto da Donna Haraway, que ela publicou no Facebook hoje ou ontem, entre hoje e ontem. Um texto que eu vou ler aqui, eu traduzi, fiz a tradução dele, ela publicou em inglês. A tradução fica mais ou menos assim, ela dá um pouco do contexto que a gente está vivendo, que é uma grande privilégio de ouvir de Donna Haraway nesse momento, porque ela é uma das maiores filósofas que tem sobre esse tema nesse momento, então eu vou dar uma lida. Ela traduz aqui, ela traduz aqui. Estamos vivendo tempos de transformações perigosas, mas também geradoras, produtoras de coisas, né? Produtoras, tempos produtivos, no sentido que ela coloca. Na confluência, pelo menos, de 3 emergências. A primeira, a pandemia da Covid-19, sem contar outras doenças de humanos e não humanos que assolam o mundo vivo. E nisso emergem práticas poderosas de cuidado coletivo e recusa da negação da morte e transcendentalismo. 2. O capitalismo racial e neofascismo estão em ascensão paralelamente nesse contexto de crises econômicas e ambientais. Surgem no mundo todo movimento de justiça e assistência antirracista e indígenas. 3. Extermínio e extinção, genocídio da multiplicidade de espécies em uma rede de injustiça climática, extrativismo e capitalismo catastrófico, mas também tem se difundido uma repulsa ao excepcionalismo humano e uma crescente relação afirmativa poderosa com a Terra, com todos os habitantes. E ciência e tecnologia são importantes em tudo isso, que é onde ela quer chegar. Abre aspas, ciências para o povo. Nunca foi tão relevante, especialmente se o povo, que é o que ela se refere, entre aspas, bem cautelosamente, se refere não só ao ser humano, não só ao humano. Não há só mais negócios, relações comerciais como de costume. Esses tempos são mais perigosos do que nunca, mas talvez haja uma chance de algo melhor. Então, a velha pergunta para a esquerda: o que deve ser feito? É sobre isso que eu quero falar. Como é viver em tempos de possibilidades, quando há apenas um ano, há um tempo atrás, um ano, muitos de nós pensamos que nada era possível. O caráter ela reforça, né, essa ideia das manifestações que estão rolando agora e como ela conecta diretamente a relação do capitalismo com uma questão racial nesse momento, e o capitalismo a partir de uma ideia historicamente construída fascista, né, para uma contribuição do capital enquanto produtor de ideologia. Em tempos de Black Lives Matter, que são os movimentos sociais que estão tendo agora no mundo inteiro e estão eclodindo não só no Brasil, como em outros países. E tudo isso em contraposição às ideias da história, né? É interessante pensar que a disciplina da história enquanto produtora de conhecimento e memória, ela é diretamente afetada em muitos momentos. E isso ela deixa muito claro enquanto um debate ali no meio, né? E que de muitas formas também a natureza não deixa esquecer, né? Além das questões das monumentos, né, estátuas, não só tão diretamente a isso, mas também a própria construção da natureza enquanto espaço histórico, né, território de história, porque ali há o extrativismo, a exploração desse território, então a história mostra isso. E ela deixa muito claro isso enquanto ela fala, né, enquanto ela traz esses contextos de crise, não só econômicas e ambientais,
e enquanto movimentos de justiça e assistência antirracista e indígena. Bom, eu falei um pouco disso na rádio, acho que deve ter ficado mais confuso do que nesse vídeo. Mas é interessante de entender esses processos de recusa e negação que atravessam os sujeitos, né, históricos agora. E a não negação, né? Então, não estamos negando, estamos... não. Então, é a recusa dessa negação, a recusa do negacionismo enquanto sujeitos produzindo, né? É interessante pensar que Donna Haraway vai também discorre, né, muito nos seus trabalhos sobre a tecnologia, princípios de tecnocultura. Então, a contribuição dela nesse texto é muito do que ela vem estudando durante muito tempo. Ela é filósofa, estuda o feminismo e tem uma pesquisa muito intensa